Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Mozart novamente, né? E eu vim fazer uma outra videoaula de como montar o pendrive multiboot utilizando o EasyToBoot, só que de uma maneira agora mais rápida, tá ok? No vídeo anterior eu mostrei como a gente monta ele de uma maneira mais demorada, com todos os detalhes, explicando passo a passo, né? E agora eu estou retornando só para explicar de uma maneira mais fácil. Tá ok? Então, como da outra vez, né, eu já mostrei como fazer o download do EasyToBoot, do RMPrep, dessa vez eu não vou estar mostrando. Eu tenho uma pasta aqui na minha área de trabalho que eu já possuo as duas ferramentas. Eu tenho tanto o EasyToBoot quanto o RMPrep. Tá? Dessa maneira que a gente não vai precisar utilizar o RMPrep USB, até porque o próprio EasyToBoot na sua estrutura ele já carrega, né, os arquivos necessários para fazer a formatação do disco aqui, tá certo? Então a primeira coisa que a gente faz estando já com o EasyToBoot na máquina, a gente deve extrair ele para uma pasta, né? Porque o WinRAR vai atrapalhar o nosso uso. Então eu efetuei a extração já, e essa pasta daqui, EasyToBoot versão 1.72, sempre procurem a versão mais atual, tá certo, pessoal? Naquele dia que eu fiz o download, né, que eu mostrei aquela videoaula para vocês, essa era a versão mais atual. Eu não verifiquei agora se... eu acho que não tem uma versão mais atual no momento não. Então, abrindo a pasta, nós já temos a estrutura do EasyToBoot, tá certo? E aqui dentro dessa estrutura nós temos um arquivo chamado make EasyToBoot USB drive. Então, esse arquivo aqui a gente executa ele como administrador, como está escrito aqui entre parênteses, e ele já vai fazer todo o processo, tanto de formatação, quanto o processo de cópia dos arquivos para o pendrive, tá certo? Então eu tenho um pendrive já aqui na máquina, já, tá certo? Esse pendrive chamado de pendrive mesmo, né? Tá aqui com 30, que é um pendrive de 32 GB, mas pode ser um pendrive do tamanho que vocês quiserem, tá certo? Eu uso de 32 GB na aula, porque a gente consegue colocar diversos sistemas operacionais e diversas ferramentas, né? E ainda sobra um pouco de espaço, tá certo? Então, vamos lá. Eu venho aqui na pasta, executo como administrador, mas vale lembrar outra coisa também. Se vocês tiverem antivírus instalado na máquina, por favor, desativem o antivírus, né, durante a execução desse processo, para que ele não atrapalhe na cópia dos arquivos, tá? Eu na minha máquina não utilizo o antivírus, né, por não haver necessidade por enquanto, né? Mas quem tiver um antivírus, por favor, desativar. Então a gente vem aqui, executa como administrador o arquivo, certo? E aí ele já abre essa tela aqui. Observem que ele já verifica que tem as permissões administrativas confirmadas, né? E ele lista aqui todos os discos removíveis possíveis, né? Então ele já achou o nosso Kingston Data Traveler aqui 2.0. E o drive dele ele nomeou como Drive 1, tá certo? Se tiver outros pendrives, certo? Vai ter Drive 1, Drive 2, 3 e por assim em diante. Então ele pergunta o seguinte: você deseja apagar e formatar o USB Drive? Informa o número dele. No nosso caso a gente só tem o número 1, certo? Então eu digito 1 aqui e dou um Enter, tá ok? Então a partir daí ele vai dizer que, né, que é um disco removível e pergunta se nós desejamos formatar o disco 1, certo? Lembrando que ao fazer esse procedimento, tudo que tiver lá dentro vai ser excluído, tá certo? Então nós apertamos Yes, né? Y de Yes para confirmar. Tá certo? Na próxima tela, ele pergunta o tipo de sistema de arquivo que nós desejamos para o nosso pendrive. Nós temos a opção NTFS e FAT32, certo? O NTFS são para arquivos maiores, né, que ele suporta arquivos maiores de 4 GB, tá ok? É o que eu utilizo em sala de aula com os meus alunos, porque a gente às vezes tem a necessidade de utilizar uma ISO um pouco maior, né? Só que o próprio criador do EasyToBoot, né, fala que o FAT32 ele é mais compatível principalmente com BIOS mais antigas, tá certo, pessoal? Eu, né, por trabalhar pouco com BIOS antigas, né, utilizo o NTFS mesmo, sem problema nenhum. Mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, pode utilizar o FAT32, dá no mesmo, né, até porque nem sempre a gente usa ISOs muito grandes, né, você vai colocar um Windows 8 ou Windows 7, são ISOs aí de 1 GB, 2 GB, mas às vezes eu utilizo ISOs somadas, né, ou utilizando o IO, né, então ultrapassa aí os 4 GB facinho, tá certo? Então eu vou formatar como NTFS, F para FAT32 e N para NTFS, então eu vou lá, N e dou um Enter.
aquela pergunta do RM Prep, não sei se vocês lembram, mas você deseja apagar o arquivo do Drive? Desejo sim, damos um OK, e a partir daí ele já começa, né, a apagar e formatar o nosso pendrive. Lembrando que se o pendrive tiver muitos arquivos, ele vai demorar um pouco mais o processo, né? E esse, como o meu arquivo o meu pendrive estava vazio, possivelmente ele seja rápido. Se não, né, eu vou dar uma pausa aqui enquanto ele faz esse processo e já retorno aí. Então, retornando, né, pessoal, ele já formatou, devo dar uma mensagem aqui, formato completo, né? A formatação completa, e ele mesmo já informa, né? Por favor, se você tiver antivírus, né, por favor, desative ele temporariamente para que ele evite, né, causar erro ou falha na cópia dos arquivos. Nesse momento ele já está copiando os arquivos do Easy to Boot da pasta para o nosso drive, o nosso pendrive aqui, que é o disco D, tá certo? Vou dar uma pausa enquanto ele faz esse processo e estaremos de volta aí. Então, continuando, pessoal, aqui o Easy to Boot já terminou a cópia dos arquivos já no nosso pendrive, certo? Então ele dá essas mensagens aqui, successful e por aí vai, tá certo? Então aqui ele pede para você dar um Enter para o default settings em inglês, certo? Mas você tem a opção de escolher já a linguagem aqui ao invés de usar o arquivo de configuração, tá certo? Como nós iremos colocar em português, a opção em português aqui é a opção 9. Então a gente digita 9 aqui, dá um Enter, ele já instala, vai dar a opção de instalar em português, certo? E aí as opções de tipo de keyboard, né? Então aqui a gente não tem a opção WebNT2, por exemplo, então a gente vai utilizar aqui o default English US aí. Tá certo? Então essa opção é o 0, a gente dá um Enter aqui. Então ele pergunta mais uma coisa. Você deseja exibir os tipos de arquivo, de formato de arquivo? Então a gente dá o Yes, certo? Para ele mostrar tipo de extensão de arquivo. Por exemplo, arquivos ISOs. Então .ISO, para ele mostrar isso aí pra gente. Dá o Yes, certo? E aí ele pergunta, você deseja criar o arquivo de configuração MyE2B? Então a gente cria, porque ele já vem com essa opção aqui, se language, né, se for setado language, então ele coloca Porto Brasil, que é o português brasileiro aí, tá certo? Vamos dar um yes e executar aqui, tá ok? Então, se você tiver feito esses passos aí, piscar essa corzinha verde aí, significa que está tudo pronto no seu pendrive e você montou com sucesso, certo? Nosso vídeo aí passou dos 5, 6 minutos, mas porque eu fui explicando passo a passo, mas se você for fazer isso aí em menos de 2 minutos, você termina a configuração. E ele pede para pressionar qualquer tecla para continuar, certo? Então a gente vem aqui no nosso computador e vamos verificar aqui. Prontinho, o nosso drive, né, que estava aqui pendrive, agora ele se chama E2B, tá certo? Então ele já vem com o íconezinho, se você abrir o seu pendrive, ele já está com os arquivos de configuração do seu pendrive aí. E tem inclusive o arquivo aqui, ó, make this drive, né, contíguos, né? Vamos executar sempre esse arquivo aqui, tá ok? Para transformar o nosso pendrive, deixar ele como um pendrive desfragmentado, né? Sempre para evitar erros, principalmente quando nós formos colocar ISOs. Eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar isso aí direitinho para vocês, tá? Vídeo como colocar as ISOs em cada pastas e por aí vai. Tá ok? Então, pessoal, montamos o pendrive de uma maneira diferente, uma maneira mais rápida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E qualquer coisa é só, né, tirar as dúvidas, mandar um e-mail ou fazer algum comentário aí. Pessoal, até mais. Um abraço.